E dando continuidade à nossa série de palavras, coisas maiores, hoje eu quero estar falando também sobre estar cavando poços. Mas ainda se falando, cavando poços, né? O cavar poços é para que eu venha viver coisas maiores ainda em Deus. Diga assim, cavar poços não é fácil. Pastor, o que é cavar poços? Alguns conhecem pelo nome de cisterna, né? O nome do senso comum, cisterna. Então, quem já passou pela experiência de cavar ali aquele buraco, aquela cisterna, sabe que tanto que o processo é difícil, principalmente quando o solo é muito duro, mas mesmo assim é necessário estar cavando poços. Mas Deus, Ele quer que eu cave poços para que eu venha viver coisas maiores. Deus, Ele não nos criou para que eu e você viesse passar por esta vida aqui, simplesmente deixa a vida me levar. Mas Ele nos permite passar por tudo que nós passamos e ainda permanecemos vivos, é porque Ele tem um propósito. Deus, Ele nos criou para uma vida com propósito. Então eu e você não podemos passar por esse caminho, por essa caminhada chamada vida, vivendo uma vida sem propósito, ou não entendendo o propósito. Porque é possível uma pessoa chegar aos 70 anos e não entender o propósito da sua vida. Achar que nasceu só para sofrer, mas não entendeu que ele nasceu, embora a gente tenha momentos de muito sofrimento, de muitas dores, por isso que a gente precisa de cura nos 3 níveis, corpo, alma e espírito, mas Deus, Ele nos fez para vivermos um propósito. E o primeiro propósito de eu estar viva, de você estar vivo, é para adorá-lo. É para ter Ele no centro das nossas vidas. Esse é o propósito da nossa existência, adorá-lo. Então, quando eu adoro, quando eu sou uma mulher, quando eu sou um homem que adoram ao Senhor, através da minha adoração, as pessoas podem receber de Deus, através da sua adoração. Porque a adoração, ela te leva para um outro nível, um nível mais profundo. Ele te leva para a vitória. Você tem guerras, mas através da adoração, em meio às guerras, você é levantado para vencer. Deus peleja as guerras por você. Por isso que Israel, quando estava em guerra, Deus colocava os levitas na frente, era uma ordem. Levitas e sacerdotes à frente da guerra. E muitas das vezes os israelitas não pegavam em armas. O comando de Deus não era agressividade com armas. O comando de Deus era me adore. Por isso que sobre os levitas, sobre a vida de líderes de sacerdotes, e diga assim, hoje eu sou sacerdote. Você mulher, sacerdotisa. Deus te levantou como sacerdote, sacerdotisa dentro da sua casa. Então, quando você abre a sua boca e adora ao Senhor, coisas maiores acontecem na sua vida. Daí, nós precisamos, eu e você, viver uma ativação espiritual. E essa ativação espiritual não pode ser só no domingo na celebração. Essa ativação espiritual, ela precisa ser contínua. Ela precisa ser todos os dias. Você não precisa tomar pelo menos uma refeição todos os dias? Sim ou não? Se você passar 3 dias sem comer nada sólido, para quem já fez, até mesmo jejum de propósito, 3 dias, você sabe que a sua carne vai tremer, porque você precisa se alimentar. Então, de Deus também nós precisamos nos alimentar, todos os dias, a começar pelo nosso amanhã, pelo nosso amanhecer. Amanheceu, você já vai se levantar, né? De sobre sua cama, de sobre o seu leito, já comece oferecendo a Deus a sua adoração, a sua vida. Então, com isso, eu estou me ativando espiritualmente. Eu já estou começando a me alimentar de Deus, para que eu tenha forças para prosseguir durante todo o restante do dia.
Então, a palavra do Senhor nos fala em João 14, 12, é um versículo-chave da nossa série, que diz o seguinte: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Quando eu creio em Jesus, e quando eu estou desenvolvendo esse vínculo com Ele, vínculo emocional, vínculo afetivo, né? Quando eu estou desenvolvendo isso diariamente com Ele, vínculo de comportamento verbal, que eu estou me relacionando com Ele através do diálogo, e esse diálogo chama oração, eu estou ativando a minha vida espiritual. E aí Jesus vem e me diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que esta. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. E daí você pode me perguntar: pastora, como que eu posso viver coisas maiores? É o meu anseio. É o seu anseio? Viver coisas maiores? É o nosso anseio viver coisas maiores. Mas para que eu venha viver coisas maiores em Deus, ter uma experiência de ir em um lugar com Ele, aonde só Ele pode me levar, é preciso que eu tenha uma percepção da presença de Deus. Queridos, eu e você, nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Percepção da presença de Deus. Muitas pessoas passam, mas não têm essa percepção. A percepção vai falar de quê? Dos sentidos. Os 5 sentidos que o ser humano tem. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Então, todos esses 5 sentidos, eles precisam estar aguçados para Deus. Sensíveis para Deus. Porque aí eu vou ter o quê? Uma percepção da presença de Deus. Eu preciso me tornar mais ciente da presença de Deus. E quando eu tenho mais ciência, mais ciente, que eu me torno mais consciente da presença de Deus, eu estou me ativando. Por isso que Eliseu, quando Elias veio ao seu encontro ali naquele arado, Eliseu não estava debaixo de uma árvore, pernas cruzadas, se refrescando. A palavra do Senhor fala que ele estava arando a terra. Ele estava em movimentos. Ele poderia falar: não, estou ocupado demais. Mas Eliseu não fez assim. Até porque Deus, ele vai de encontro às pessoas que estão ocupadas realmente, queridos. Porque aquele que está ocupado, ele leva as coisas com seriedade. E aí, Elias, na figura de Deus, representando Deus, ele vem ao encontro de Eliseu. E quando ele vem de encontro com Eliseu, na sua caminhada ali do seu trabalho, na sua rotina, que parecia uma coisa monótona, que todo dia ele estava no campo, todo dia ele estava atuando na sua profissão. Mas quando Elias vem passando pelo seu arado, diga assim: Deus, passa no meu arado. Deus, ele passa no seu serviço, Deus, ele passa na sua casa. E quem sabe Deus tem passado pela sua casa e você não tenha percebido a presença de Deus, daquilo que Ele queria fazer com você, seja no trabalho ou seja dentro da sua casa. Eliseu, ele percebeu a presença de Elias. E Elias, então, passa-lhe a capa nele. Capa fala de proteção, autoridade, cuidado, manto, unção. Protege do sol, da chuva. Quem dava a capa era só o responsável pela família. Um pai que dava a capa para um filho. E agora vem um profeta, na pessoa de Elias, representando Deus, e passa a capa sobre Eliseu. Quando passou-se a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu. Por que Eliseu entendeu, querido? Porque ele foi perceptivo, ele foi sensível à presença. Não era simplesmente um homem, não era simplesmente um pastor, não era simplesmente um líder. Era Deus através daquela pessoa. Ele percebeu porque ele tinha um anseio tão grande por Deus, pela sua presença, para receber mais de Deus.
para ter mais poder. Não poder para ele sair desfilando com poder e falar, Deus me usa. Não. Ele queria poder para ser testemunha do Senhor. Para fazer algo extraordinário. Algo que ninguém tinha feito. Onde Deus pudesse manifestar na terra através da sua vida. E ele teve então essa percepção da presença de Deus. Querido, eu e você, nós precisamos ter essa percepção. Nós estamos vivos porque Deus espera que eu cumpra o propósito, que a missão que eu tenha se cumpra, que a missão que Ele colocou nas suas mãos, você desenvolve. A missão é sua, a que Ele colocou nas suas mãos. Claro que se eu falar, eu não quero fazer, eu não vou fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Mas Ele nos deu uma missão. Então, o próprio Jesus, quando Ele veio sobre a terra, Ele veio trazer o quê? Vida abundante. Ele veio trazer uma vida extraordinária. Ele veio trazer coisas muito maiores. E Eliseu, então, ele pôde entender, ser perceptível a presença de Deus e viver coisas maiores. Daí eu oriento a você que compõe esta igreja, essa plateia nesta noite, e você também que está em casa nos ouvindo. Querido, querida, nunca se contente em viver longe da presença de Deus. Quantas pessoas estão se distanciando cada vez mais da presença de Deus? Mas não se contente em viver longe da presença de Deus. Não se contente em entrar em um lugar e não sentir a presença de Deus. Não se contente em entrar para um momento seu de oração, de conversa, e sentir Ele distante e você cá. Porque quando você chama, Ele vem para estar com você. Então diga assim, eu não posso me contentar em viver longe da presença. Eu não posso me contentar em estar em um lugar e não sentir a presença de Deus. Querido, você quando se arruma, vem aqui para esse lugar que nós chamamos casa de Deus, né? Lugar de adoração, igreja. Quando você adentra os pés aqui dentro, você sente a presença de Deus? Se eu não sinto a presença de Deus, querido, eu preciso rever a minha vida. Porque não está certo. Aonde Deus habita, nos nossos corações. E a palavra do Senhor fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, o que acontece? Ele se faz presente. Então não se contente em estar em um lugar sem a presença de Deus. E se eu chegar, pastor, em um ambiente que não tiver a presença de Deus, se você tiver a presença de Deus, quando você chegar lá, a presença de Deus vai estar chegando através da sua vida. Quantos lugares precisam de Jesus? Precisam de Deus. E Deus vai nesses lugares através de 2 pés, que é o meu e os seus pés. Levando a paz, levando o consolo, levando palavras de vida. Não se contente em ter um relacionamento com Deus apenas no nível racional, mas procure ter um nível de relacionamento com Deus, de revelação. Quantas pessoas se relacionam com Deus de um nível racional? Porque eu preciso de algo, porque eu quero algo, e eu sei que Ele pode me dar. Querido, não sirva a Deus pelas mãos que Ele tem, mas sirva a Deus pelo coração que Ele tem, e o olhar que Ele tem sobre a sua vida, que é um olhar de amor. Por isso que eu não posso me contentar, servir a Deus de forma racional, mas eu preciso servir a Deus de uma forma que eu venha receber um nível de revelação de Deus para a minha vida. Qual nível de vida você está vivendo? Você está vivendo um nível de revelação da presença de Deus? Porque Eliseu viveu isso. Quando um homem de Deus passou, ele sentiu a presença. Ele percebeu. Foi bem perceptível, notório, a presença de Deus para a vida de Eliseu. Como que eu posso viver coisas maiores ainda, pastora? Quando eu entendo o meu chamado.
quando eu entendo que eu tenho um chamado. Levante as suas mãos e diga assim: eu tenho um chamado. Querido, como que eu posso viver coisas maiores? Primeiro, percepção da presença de Deus. Segundo, quando eu entendo que eu tenho um chamado. Terceiro, quando eu queimo os seus arados. Quando eu queimo os meus arados. Eliseu, ele queimou os seus arados. Queimar os seus arados significa aquilo que te prende na vida antiga. Eliseu teve que queimar o seu arado. E eu diria para você, o que você precisa queimar na sua vida? O que está te prendendo ou impedindo que você venha receber mais do Senhor? Para que você venha desenvolver o seu chamado, o propósito da sua existência aqui na terra. Eliseu entendeu, então ele decidiu a queimar, pôr fogo, atear fogo naquilo que prendia a sua vida antiga. E eu diria para você, às vezes Deus vai pedir para você colocar fogo, atear fogo também naquilo que está prendendo você, a sua vida antiga. E às vezes isso é em todos os níveis da sua vida. É nas finanças, é na saúde, é na empregabilidade, é nos seus relacionamentos. Às vezes Deus vai te pedir algo. E Eliseu entendeu. E ele decidiu. Para que eu não volte mais atrás. Para que eu não saia da presença de Deus. Eu não quero perder a presença de Deus. Do que eu tenho que abrir mão? E ele decidiu abrir mão. Querido, não é que isso não custou para ele. Custou muito para a vida de Eliseu. Abrir mão das coisas antigas. Abrir mão da sua posição. Daí, querido, eu e você, nós também, para vivermos coisas maiores, nós precisamos assumir riscos. Eliseu, para viver coisas maiores, ele assumiu riscos. Teve um preço. Teve um preço. Ele saiu de um lugar acomodado para um lugar que custou mais. Ao ponto que Eliseu falou: deixa eu despedir da minha família. Deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe, para que eu cumpra um propósito. Deixa eu ir lá e beijá-los. Deixa eu ir lá e honrá-los. Porque eu quero começar a minha vida honrando também a vida dos meus pais. Quer ser abençoado sobre a terra? Honre teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e para que você viva uma vida longa sobre a terra. Vá bem e vida longa sobre a terra. É um princípio, é uma ordenança de Deus para nós estarmos honrando. Eliseu, ele renunciou finanças, renunciou posições. Eliseu, ele pagou um preço para se tornar um homem grande na presença de Deus. Quer se tornar uma mulher grande na presença de Deus? Quer se tornar uma pessoa usada na presença de Deus? Tem um preço, tem uma renúncia, tem uma entrega. Eliseu renunciou família, renunciou posições para cumprir um propósito. Renunciou até finanças. E Deus também, Ele coloca diante de nós um chamado. E para você cumprir um chamado, você vai ter que se posicionar para uma renúncia. Interessante que a palavra de Deus nos diz que o jovem rico foi chamado. Querido, Deus nos convida nesta noite. Ele nos chama para um propósito. Ele chama você de volta para um propósito. O jovem rico conhecia a palavra. O jovem rico conhecia os mandamentos. Porque ele até diz: eu conheço, eu sigo os mandamentos. Tudo isso eu faço. Querido, mas não basta fazer apenas algumas coisas ou seguir os 10 mandamentos. Deus quer muito mais de você. Ele quer você por completo. Ele não aceita dividir a gente com ninguém.
é exclusividade dele, para ser usado com um propósito. E o jovem rico foi convidado a seguir Jesus. E se você ver no Novo Testamento, vários episódios, Jesus convidando as pessoas para poder estar seguindo ele. Segue-me, segue-me. Mas para seguir Jesus, precisava abrir mão de algumas coisas, daquilo que estava aprendendo. O jovem rico conhecia a palavra, seguia os mandamentos, mas Jesus estende o convite para ele, mesmo conhecedor da palavra, e fala para ele seguir ele. O jovem rico, ele não quis ir, porque ele tinha que abrir mão daquilo que lhe custava muito. Ele tinha que abrir mão daquilo que, onde estava o coração. Por isso, querido, nós precisamos ter fé. Não basta eu conhecer, ter apenas conhecimento. Eu preciso ter fé para que eu venha viver coisas grandes. Diga assim: eu preciso ter fé para viver coisas grandes. E aí eu pergunto para nós, igreja, você, eu, nós estamos dispostos a começar a viver coisas grandes? E às vezes nós vamos ter que esquecer o passado. Às vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso passado. E aí, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer o seguinte: veja o que eu estou fazendo. Isaías 43, 18, vai me orientar o seguinte: esqueça o que passou. Quantas pessoas, queridos, se alimentam de lembranças, de ressentimentos? Fala ressentimentos. E ressentimento a gente só dá ré. Prende a gente, leva ao sofrimento. E Isaías 43, 18 fala: esqueça o que passou. Não vivam no passado. Vejam que eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminhos e riachos no ermo. Querido, quem pode abrir caminho no deserto? Quem pode colocar riacho no deserto? Somente Deus. Mas para isso eu preciso pensar grande. Eu preciso ter uma visão ampliada. Eu não posso ter uma visão do aqui, do momento, do agora apenas. Mas eu preciso, estou vivendo aqui o agora, mas eu preciso ampliar a minha visão. Eu preciso ter visão espiritual. Porque senão eu fico só no aqui. E resmoendo o passado. E aí, quando eu abro a minha visão, quando eu abro o meu entendimento em Deus, e eu entendo que Deus tem coisas grandes para mim. Não é só isso aqui, querido. Não é só isso que você está vivendo. Deus tem coisas muito maiores, coisas muito mais grandes para você. E aonde você quer estar? Você está confortável, está legal, está bom assim? Não, Deus quer te levar para o excelente. Mas não depende apenas dele, tem que ter também a sua contribuição. Deus, ele trabalha com parcerias com você. Ele até envia anjos para te proteger, para te guardar, para te conduzir. Ele até envia o Espírito Santo para falar com você enquanto dorme ou enquanto está acordado. Ele até envia pessoas para aproximar de você, para ser boca profética na sua vida. Mas depende de você aceitar orientações ou não. A escolha é minha e sua. Mas diga assim: Deus quer que eu tenha uma visão de coisas grandes que Ele tem para mim. Querido, Deus tem coisas grandes para você. E a ordem para mim e para você é: mulher, cave poços. Homem, existe uma ordem para você, homem. Está aqui nesta noite me ouvindo. Você que está de casa também. A ordem para você é: cave poços. Mas cavar poços não é fácil. É sofrido.
Às vezes a terra é dura, às vezes o sol é quente. Às vezes você fica enfadado daquilo, cansado, fadigado, com vontade de desistir. Quantas pessoas não pensaram em desistir da fé? Ah, parece que servir a Deus está mais complicado do que antes. Mas a ordem de Deus para você é: não desista. Sonha grande, porque eu tenho coisas grandes para contigo. Mas é necessário uma postura sua, uma decisão sua de cavar poços. Não tem outra escolha, precisa, diga assim: eu preciso cavar poços. Queridos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele começou servindo, ele não começou rei, ele já não começou com coisas grandes. Davi, ele começou servindo, começou lá de baixo, humilhado até mesmo pelos seus próprios familiares, rejeitado até mesmo pelos próprios irmãos biológicos. Você já se sentiu rejeitado, abandonado dentro da sua própria família? Não amado, não compreendido, a ovelhinha negra da família? Davi era essa pessoa. Alguns estudiosos pontuam, mas não tem nada confirmado. Talvez Davi fosse um filho de um outro relacionamento, porque a família não lembrava dele, excluía ele. Ele ficava onde? No campo. O campo era o refúgio de Davi. Mas Davi, Deus olhou para o coração dele, querido. Diga assim: Deus olha para o meu coração. Nós não sabemos como está o seu coração, mas Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe até mesmo dos seus pensamentos, das palavras, antes que elas cheguem nos seus lábios. Deus já sabe o que você pensou. Então Davi, ele começou servindo, cuidando de ovelhas. Algo que parecia insignificante, algo que era humilhante. Mas ele lá no campo, fazendo algo que parecia ser humilhante, ele estava sendo treinado para ser rei. Querido, às vezes de coisas insignificantes, nós estamos sendo treinados para coisas extraordinárias. Mas nós abrimos a nossa boca e atraímos maldição. Maldizemos das situações. Do tempo e do espaço, nós temos facilidade para murmurar. Mas Davi não. Lá no campo, ele servia, cuidando das ovelhas do seu pai. Foi lá no campo que Davi aprendeu a adorar a Deus. Na adversidade, lá no campo. Não tinha muita coisa para ele, não tinha armas. O que ele tinha era um instrumento nas mãos. E com aquele instrumento nas mãos, ele começava a adorar a Deus. Talvez debaixo de uma árvore, talvez em cima de uma pedra, como banco, como plataforma. E Deus, que vê todas as coisas lá de cima, via toda a sua casa, toda a sua parentela, todos os movimentos. E via um adorador lá no campo. Querido, Deus te vê quando você levanta um altar de adoração na sua casa, no seu campo, no seu trabalho. Deus, Ele te vê. E é Ele que te coloca, é Ele que tira você no tempo certo, no tempo determinado. É Ele que eleva e é Ele que abate. É Ele que tira, é Ele que põe. É Ele que permite. Não cai uma folha da árvore sem a divina permissão de Deus nas nossas vidas. Davi, ele aprendeu a adorar a Deus tocando harpa e se tornou um líder sensível, adorador. Foi tão adorador que Deus o chamou de segundo o meu coração. Um homem que cometeu assassinato, adultério, os pecados que você fala: eu nunca fiz isso. Fiz isso. Mas o diferencial na vida de Davi foi arrependimento e adoração. Percepção da presença de Deus. Por isso que a percepção é tão importante. Moisés, ele aprendeu com Deus, lá no deserto, no meio da luta. Moisés, ele aprendeu cuidando das ovelhas do seu sogro. As ovelhas nem eram dele. E ele estava cuidando das ovelhas do sogro,
na terra de Midian. Lá no deserto, no sol quente, no calor de 50 graus, ele tem um encontro com Deus, por causa da percepção da presença. A presença de Deus o atraiu. Querido, Deus está nesta noite aqui querendo também que a presença dele atraia você, mas depende de você. Eliseu, ele teve percepção da presença de Deus. Ele ofereceu a Deus sacrifícios. Ele queimou os seus arados. Querido, Deus também, ele espera que eu e você venha ter decisões. Queimar os nossos arados. Queimar os arados. E em 2 Reis 3, 9 e 10 diz que Eliseu se tornou um grande homem usado por Deus. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus me diz: então o rei de Israel, 2 Reis 3, 9 e 10, o rei de Israel partiu com os reis de Judá, os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha, depois de andar 7 dias, já havia acabado a água para os animais e para os homens. Então exclamou o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Querido, Israel é um povo escolhido de Deus. Desde os tempos do Velho Testamento, Israel vive em momentos difíceis de guerra. Desde os tempos de Eliseu, esses reis estavam em guerras. E a palavra do Senhor nos fala que Israel estava dividido em 2 reinos. Reino do norte e reino do sul. No reino do norte estava Israel e sul estava Judá. E aí, os moabitas se levantaram em guerra contra Israel. E o reino do norte, Israel, chamado Jorão, ele com muito medo, Jorão, filho de Acabe e Jezabel, Jorão com muito medo, ele então chama Josafá e chama também o rei de Edom. E ele fala para Josafá: vem comigo, vamos pelejar. E chama também o rei de Edom e fala: vamos fazer aliança, vamos pelejar. E eles fazem a aliança para poder estar pelejando. Mas no meio desse processo eles esqueceram de levar água. Então aí o rei de Israel, filho de Acabe, o Jorão, ele fala: será que o Senhor nos ajuntou os 3 reis para nos entregar para os moabitas? Porque os moabitas, eles não davam certo com o povo de Israel, nem do reino do sul e nem do reino do norte. Por isso que eles fizeram alianças de guerra, mas esqueceram de levar algo principal: água. E aí, no 2 Reis, versículo 10 e 11 diz: quando eles viram que não tinha água, Josafá então pergunta: será que aqui não há profeta do Senhor para que nós possamos consultar o Senhor por meio dele? Querido, Josafá conhecia a palavra. Josafá conhecia Deus. O problema é que fez aliança com quem não devia fazer. Fez aliança com o filho de Acabe, filho de Jezabel. Acabe, o filho de Acabe e Jezabel, era aquele que adorou os profetas de Baal. E Josafá, um homem que um dia caminhou com Deus, aceitou a aproximação e fazer aliança. E os 3 reinos agora ficou sem água, sem perspectivas de vida. Mas aí Josafá lembra de Deus, lembra do que viveu com Deus, e os seus pensamentos elevam a Deus, e ele fala: será que não há aqui profeta do Senhor, para que a gente possa consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: tem profeta, tem Eliseu, filho de Safate, ele está aqui. Ele é aquele que era o auxiliar de Elias. E Josafá, como conhecia e sabia que Deus falava através de profetas,
Josafá então fala no versículo 12: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, e o rei Josafá e o rei de Edom, os 3 reis, foram falar com Eliseu. Qual foi a fala de Eliseu no versículo 13? Eliseu disse ao rei específico, Eliseu disse ao rei de Israel, ao filho de Acabe, Eliseu disse: não tenho nada a ver contigo, com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. E então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Queridos, sabe por que esses reis tiveram suas vidas mudadas e poupadas? Porque tinha um que tinha um conhecimento de Deus ali no meio. Tinha Josafá. E agora a palavra do Senhor chega então a eles. Eliseu diz a ele: traga então um arpista, traga alguém que adore, traga alguém que atrai a presença de Deus. Vocês querem ouvir Deus? Então atrai a presença de Deus para você. Querido, você quer ouvir orientação de Deus para a sua vida financeira, sentimental, relacionamento de amizade, seja lá o que você está precisando, atraia a presença de Deus para você. Atraia. E aí, Eliseu disse: traga um arpista, traga um adorador, seja um adorador. E veio então um adorador, um arpista tocando, e a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante o movimento dos músicos, as consagrações, a vida com Deus no altar, a busca intensa, 24 horas da presença de Deus. Enquanto eles adoravam, veio o poder do Senhor sobre o profeta Eliseu. A adoração, ela atrai o olhar e a presença de Deus. Não importa onde você esteja, não é só aqui dentro, é na sua casa, é no seu trabalho. Quando você começa a adorar, você vai atrair a presença de Deus sobre a sua vida. E a presença de Deus veio sobre eles. E qual foi a ordem? A ordem foi: assim diz o Senhor, versículo 16: cavem muitas cisternas. Diga assim: muitas. Interessante que Deus não falou cave cisterna. Não era só uma. Cave muitas cisternas, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento, vocês não verão chuva, mas este lugar ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e outros animais beberão. Diga assim: beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabes nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão todas as frutas, todas as árvores frutíferas. Taparão todas as fontes e encherão de pedra toda a terra de cultivo. E aí no dia seguinte, na hora do sacrifício, querido, seu sacrifício, sua vida de devoção com Deus precisa começar cedo. Porque se não começar cedo, você se corrompe no meio do dia. Na hora do sacrifício, pela manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Querido, só Deus pode mudar a sua situação. Só Deus pode fazer chover na sua horta. Só Deus pode mudar a sua vida, a sua história, escrever algo diferente para você. Só Deus. Mas Deus, Ele trabalha em parceria com você. Aqueles reis só lembraram de Deus, só procuraram a Deus quando eles estavam desesperados. Queridos, não procure a Deus só quando tiver dor, só quando tiver necessidade.
ou só quando você estiver desesperado, afligido. Mas procure ao Senhor em todo o tempo. E a palavra do Senhor nos fala: confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, Provérbios 3. E eu queria que você se colocasse de pés. Provérbios 3 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Quantas pessoas estão apoiadas no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento? Mas a palavra do Senhor recomenda a mim e a você: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor. É preciso reconhecer o Senhor. E é Ele que vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e evite o mal. Porque se você temer ao Senhor e evitar o mal, a palavra do Senhor me diz que isso me dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quantas pessoas dói até os ossos? Mas é preciso que eu venha confiar no Senhor, para que a minha saúde do corpo, que os meus ossos sejam fortalecidos no Senhor. Os reis queriam milagres, milagres de ordem, milagres de água, mas a ordem foi: cave poços, cave muitas cisternas. Para isso, querido, faça o que você precisa fazer. Faça algo. Comece a cavar poços. Sua família não está bem, começa você a cavar poços. Seus filhos não estão bem, começa você a cavar poços. Seu emprego não está bem, começa você a cavar poços. Sua saúde não vai bem, começa você a cavar poços. Mas cave muitos poços, não cave só uma vez, não. Não cave só um dia, não. Cave muitos poços. Muitos querem ser abençoados, receber milagres, mas não querem fazer nada. Não querem orar, não querem jejumar, não querem buscar a presença de Deus. Querido, tem um preço. O preço do sacrifício, o preço da renúncia, para você viver coisas grandes. Porque senão você vai viver só as margens do caminho. Só as margens. E Deus não quer que você viva só as margens. Ele te chama para o caminho, porque Ele é o caminho. Então, querido, reconstrua o seu relacionamento com Deus. E o tempo é agora. A oportunidade é agora que Ele te dá para reconstruir o seu relacionamento com Ele, cavando poços, muitos poços. Deus te chama para andar com Ele. Deus te chama para você ter Ele como amigo íntimo. Mas eu te pergunto, você quer ser amigo dele? Ou você tem medo dele? Tem receio dele? Acha que ele vai te punir? Que ele vai te massacrar? Não. Se for necessário te corrigir, você pode ficar confiante que ele vai te corrigir. Mas ele vai te corrigir porque ele te ama demais. Porque ele me ama demais. E ele não quer que eu me perca. Você tem um filho, e se você vê seu filho caminhando por caminhos errados, segundo os seus princípios morais e cristãos, você vai tentar puxar e corrigir. Deus, o Pai, também. Ele te corrige porque Ele te ama. Ele não te julga, mas Ele te dá a oportunidade para se relacionar com Ele. E o convite é: filho, filha, cave poços. Porque se você cavar poços, olha, você não vai ver a chuva, você não vai ver o vento, mas eu vou fazer descer água para encher os seus poços. Se você te cavar 5 poços, os seus 5 poços vão encher. Que tanto que você está com fome e sede de Deus, é o tanto que você vai cavar poços, é o tanto que você vai buscar de Deus. E Deus, Ele nos convida. E eu queria convidar você, mulher, eu queria convidar você, igreja, a cavarmos poços mais profundos. Sabe quando você vai dar fundo na cisterna, no poço?
Às vezes a água está pouca, às vezes a água está barrenta. E eu quero convidar você a cavar poços, a dar fundo nos poços que já existem, para que quando a água descer de cima, a presença descer de cima sobre os seus poços, você venha conter a água de Deus dentro de você. Você venha conter a água de Deus no seu casamento. Porque aonde a água desce, ela desce purificando. Aonde a água de Deus desce, ela traz saúde, ela sacia a sede, ela mata a fome. Você, mulher, eu quero convidar você para estar orando comigo. Você, homem, juntamente com o pastor. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz com Deus. Eu quero cavar o meu poço mais profundo. E eu disse ao pastor, eu quero orar por 52 dias. Eu quero buscar a Deus por 52 dias com muita intensidade. Com jejuns e oração. Com adoração e com lágrimas. Eu quero buscar a Deus pelo meu crescimento espiritual. Eu quero buscar a Deus pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu casamento. Eu quero cavar este poço com 52 dias de oração e jejum pelas finanças. Querido, e você? Se você quiser, você pode. Você tem essa oportunidade. Começando dia 10, terça-feira, eu convido você a viver algo que você nunca viveu, a fazer algo que você nunca fez, a buscar de uma forma que você nunca buscou, para você ter a sua vida, a sua história mudada. 52 dias. Por que, pastora, 52? Querido, eu lendo o livro de Neemias. Neemias, ele teve a bênção do rei, o recurso do rei, os soldados do rei para proteger ele. Igual eu e você temos da parte de Deus. Neemias tinha tudo. O povo estava 140 anos daquela forma em sofrimento. Neemias foi com a palavra de bênção. E em 52 dias, uma cidade inteira foi mudada. A proteção, as finanças, a vida, as famílias foram mudadas em 52 dias de posicionamento de Neemias. E eu convido você, mulher, se você quer, é você que vai cavar o seu poço, não sou eu. Eu vou cavar o meu. Eu quero viver o que eu nunca vivi em Deus. Eu quero receber mais unção, mais poder do Espírito Santo. E você? Deus tem para você também. Mas não tem como eu buscar para você. Você que precisa buscar. Não tem como eu buscar a bênção de Deus para o seu casamento. É você que precisa sacrificar, que se posicionar. Mas tem como eu te ajudar e falar, vamos comigo. Vamos comigo com o pastor. Vamos viver o extraordinário. Vamos viver coisas maiores. Nas finanças, na família, na vida de andar com Deus. Amém? E eu queria convidar você a orar.